A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui, nesta lição bela, lição de número 6. Agora nós vamos adentrar para aprender neste domingo a lição de número 6, na lição de juvenis. Estamos com a lição número 6, cujo tema é Conhecendo os Profetas Menores. Nós estamos andando na lição, já estamos na número 6. E é importante que o professor ele se atente a isso e sempre fazendo um resumo das lições anteriores para que cada aluno ele entenda e veja o contexto das situações e aprendam de fato e de verdade quem são esses profetas, por que são chamados de menores, por que são chamados de maiores. Não é menor em grau de importância, mas menor por causa da sua produção literária. E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre eles, né? Conhecendo os profetas menores, lição de número 6. E nós estamos aqui com o nosso irmão, querido professor Francisco Lima e o professor Moab Santos. Vamos conversar aqui com... Se apresente, Amém. professor Francisco, que os alunos, aqueles que estejam vendo pela primeira vez, eles conheçam um pouco quem é o professor Francisco. Amém, querido presbítero Otoniel Félix de Lima. Um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, com o nosso professor Moab Santos de Farias. Eu estou muito feliz, mais uma vez, como o senhor disse aqui, né? A igreja segue marchando, caminhando, e já estamos na lição de número 6. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos também aqui com o nosso irmão, professor Moab Santos. A paz do Senhor a todos vocês, presbítero Otoniel Félix, diácono e professor Francisco, né? E demais professores que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar com todos vocês. E, mais uma vez, a minha oração é que este momento possa ser bastante edificante para todas as nossas vidas. Amém. Estamos aqui no podcast EBD em Síntese, é uma realização da Igreja Assembleia de Deus aqui do estado do Rio Grande do Norte, e tem a presidência do nosso pastor Martim Alves da Silva. E na lição de hoje, nós havíamos já iniciado aqui informando a respeito de devemos conhecer os profetas menores, esse é o título, mas ela tem um texto base que está em Oséias, professor Moab, capítulo de número 12, versículo 10. Por favor, cite para nós. Oséias, capítulo 12, versículo 10. Oséias 12, 10 diz: E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas porei símiles. Oséias 12, 10. Amém. Professor Francisco, são três objetivos da nossa lição. Por favor, cite para o aluno o professor também, né? O aluno que está nos assistindo, situar e observar a importância dos objetivos da lição de hoje. O verbo destacar, elucidar e apresentar se destacam aqui aparecem entre os objetivos a serem alcançados. No primeiro, a gente vai aqui destacar a importância dos profetas menores no contexto da história de Israel e Judá. No segundo tópico, nós iremos elucidar, este é o objetivo a ser alcançado, elucidar quem são os profetas menores e a sua missão. Então, a gente vai citar aqui, né, quem são os profetas, mencionar aqui, e a missão que eles têm. E o terceiro e último objetivo a ser alcançado é apresentar de forma sucinta, um panorama dos livros dos profetas menores. Amém. Então, meu amigo, meu irmão, você sabe, e pelo que você está vendo, temos coisa boa hoje aqui, né? Conhecendo os profetas menores. Lembrando que, quando falamos de profetas menores, estamos falando daquele grupo de profetas que tem um estilo literário de uma forma mais abreviada. Os profetas menores, eles são assim atribuídos, fazendo aqui uma recapitulação, atribuídos aqui no nosso país, no Brasil, e na nossa linha aqui mais ocidental, nós entendemos como os 12 profetas, em especial os 12 profetas como Oséias, Amós, nós vamos ver aqui já já, mas de uma forma geral, nós atribuímos a esses profetas que escreveram tanto alguns antes do cativeiro, inclusive do Assírio, 722 a.C., e também do cativeiro babilônico, que começa ali em 605 antes de Cristo. Então, nós estamos aqui falando de profetas que escreveram tanto antes dos cativeiros, lá do Reino do Norte, cativeiro assírio, como também do cativeiro do Reino do Sul, e também dos profetas que escreveram após o cativeiro. Então, nós vamos aprender aqui que os profetas menores, tanto eles escreveram, trouxe a literatura, eles escreveram antes do cativeiro, tanto o assírio, em 722, como também após o cativeiro, inclusive o cativeiro lá que o Reino do Sul foi levado, anos 605, antes da era cristã. E, nesse sentido, os profetas menores abrangem todo esse período de tempo. E, professor Moab, aqui a lição,
traz a leitura bíblica em classe no livro do profeta Amós. E ele destaca algumas coisas interessantes aqui, que o versículo 2 eu vou citar para os irmãos, que diz: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E o versículo de número de Zacarias, capítulo de número 1 e versículo de número 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Ou seja, esses dois livros, ele vai justamente demonstrar a importância do profeta menor e como ele aparece nas Escrituras Sagradas, porque estamos falando de Amós, estamos falando de Zacarias. Ou seja, estamos falando de um profeta conhecido como profeta menor, que profetizou após o cativeiro babilônico, que foi o profeta Zacarias, e estamos falando de um profeta que profetizou antes, inclusive, podemos assim dizer, do cativeiro assírio, antes de que ele profetizou lá no norte, no Reino do Norte, o profeta Amós, ele profetizou antes, inclusive, do cativeiro assírio de 722. Então, o aluno e o professor têm que entender essa divisão que houve no Reino do Norte e Reino do Sul. Recapitulando aqui, nós temos aqui no Reino do Norte Jonas, Oséias e Amós. São profetas que profetizaram, inclusive, ali antes do cativeiro assírio, no ano 722. Aí o professor ele vai fazer um destaque no quadro de giz, ou então no quadro branco, né? Seja ele o giz, aquele giz que tinha lá, o giz de pó, ou então mesmo o chamado piloto, ele vai justamente pegar e fazer uma divisão e colocar no Reino do Sul os profetas do Sul, que temos hoje Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só que aqui o nosso irmão Moab vai depois adentrar, o nosso irmão Francisco também vai falar, mas aqui é só para você já colocar para o aluno a divisão e onde cada profeta se situa, certo? Entendendo isso, a gente vai observar que esse momento foi um momento importante e específico no profetismo chamado de Israel. Por isso que a lição de número 1 ela já entra aqui informando a importância dos profetas menores, quem eram os profetas menores, quem eram os profetas menores, a missão dos profetas menores e a sua localização geográfica, professor Moab. O que temos nesse primeiro ponto e tópico a falar para os alunos, os irmãos que nos assistem, os professores neste domingo? Amém. A paz do Senhor para todos, mais uma vez. Inicialmente, eu gostaria, em minha fala inicial, de indicar 3 livros, né, para ajudar os professores nessas aulas. O primeiro livro aqui, de Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento, da editora Vida. Aqui você tem uma abordagem sobre cada profeta, assim como um resumo dos profetas menores, né? O segundo livro que eu queria apresentar também é esse Manual Bíblico da SBB. É um material colorido, certo? Ele vai ter um resumo dos livros também, como vai trazer um mapa onde situa os profetas maiores e menores na questão cronológica, na questão quem eram os reis da época, quais eram os governos que estavam sendo administrando naquele tempo. E um outro material que eu queria apresentar para vocês é esse Manual Bíblico de Halley, da editora Vida também. Nele você também tem esse resumo dos livros que vai ajudar o professor a organizar a aula. Esse trimestre Muito que nós bom. estamos trabalhando, ele é muito relevante, por quê? Porque existem livros da Bíblia que são geralmente pouco estudados. E entre eles estão os profetas menores, né? E como já foi bem falado aqui, essa expressão profeta menor, ela começou com Agostinho, na hora que ele estava organizando, né, os escritos em torno do quarto século depois de Cristo. Então, ele usa essa expressão. Os hebreus, eles utilizam a expressão o livro dos 12, certo? Onde em um documento só, em um rolo, eles organizam todos os profetas menores. Essa questão de profeta maior, profeta menor, é por questão de, levando em consideração o material escrito desses profetas. É interessante também observar que a gente teve profetas que não deixaram material escrito. É os chamados profetas oradores. Elias, Eliseu, eram profetas, mas não deixaram materiais escritos. Nesse trimestre, né, nós estamos trabalhando os profetas e agora estamos iniciando sobre os profetas menores. Os profetas menores, eles profetizaram e eles foram contemporâneos, né, alguns deles, dos profetas maiores, né? E assim como os profetas maiores, os profetas menores
também profetizaram para Judá, para o Reino do Sul, o Reino do Norte, né? E tem alguns pontos interessantes aqui quando nós falamos dos profetas menores. Por exemplo, você começa a perceber uma coerência entre o nome do profeta e a sua mensagem, né? Por providência de Deus, levando em consideração também que o nome era algo muito relevante para os hebreus, mas na mensagem do profeta também tinha a questão do nome dele que fazia essa ligação e ajuda até a entender a mensagem. Quando nós olhamos também para os profetas menores, como já foi abordado aqui pelo nosso presbítero, Otoniel Félix, existe um ponto interessante, é que alguns profetas profetizaram antes do cativeiro. Então, percebam que a mensagem dos profetas menores, elas estavam alinhadas com os profetas maiores, né? Eles profetizavam antes do cativeiro, outros profetizaram antes do cativeiro do sul, cativeiro do norte, e como apenas o reino do sul voltou do cativeiro, eu só tenho profetas menores profetizando após o cativeiro do sul, que é o caso de Ageu, Zacarias e Malaquias. E um detalhe que eu queria também compartilhar aqui, né, tendo em vista que nós teremos mais abordagens sobre o assunto com os demais companheiros, é o caso do profeta Oséias, né? Um profeta que Deus o orienta, né, ter um relacionamento, casar com alguém que em algum momento esteve em uma vida de prostituição, mas que isso se contextualizava com a realidade espiritual que o povo estava vivendo. Então, Deus, ele diz aqui no livro de Oséias, já no capítulo 1, né, no versículo 2, diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e 3 filhos de prostituição. E olha o que ele diz aqui ainda no versículo 2: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer. Uhum. Oséias, por exemplo, um dos profetas menores, mas com uma mensagem muito impactante, Deus denunciando a prostituição, e ele olha agora, né, no âmbito, a terra se prostituiu. E através da mensagem de Oséias, através da experiência de Oséias, Deus demonstra o seu poder, a sua onisciência e a sua restauração. Então, nós temos muito a aprender com cada profeta menor, nós temos muito a aprender com a sua mensagem, uma mensagem que foi aplicada naquele contexto, naquele momento histórico, e também que é aplicada nos dias atuais. Profetas que anunciam o juízo de Deus, anunciam a restauração de Deus. Então, eu tenho certeza que a sua vida, a vida dos alunos serão abençoadas através destas lições. Amém. Graças a Deus. Bem colocado, professor. De fato, a gente observa aqui que a importância desses profetas, né, para a nossa mensagem, a missão deles. A própria lição, ela vai trazer, ela vai informar que havia 3 situações específicas, né, entre o povo, entre os líderes, e esses profetas consistiam, na verdade, em alertar os líderes e também o povo. Os líderes e também o povo. Consistia em alertar eles sobre, primeira coisa, a negligência para com a adoração sincera. Tem também o desprezo pelos mais necessitados e a falta de compromisso com a edificação e a manutenção na casa de Deus. A mensagem que esses profetas trazem é justamente esta, né? Ou seja, conhecer os profetas é importante porque você vai entender a mensagem deles, como eles estavam, onde eles andavam, o momento geográfico de cada profeta, né? O momento geográfico onde se situa. Por isso que naquela lição que nós participamos aqui da outra vez, a gente demonstrou naquele gráfico o rei em que o profeta estava vinculado, o período. Nós mostramos aqui o próprio profeta, o ano, e com isso você vai você se situará no momento justamente principal da mensagem do profeta, né? Entendendo isso, compreendendo a missão, compreendendo todas essas situações, nós precisamos agora saber
como ponto de introdução a respeito da introdução aos estudos dos profetas menores, como diz o ponto 2 da lição. Professor Francisco, introdução ao estudo dos profetas menores. Nós temos aqui, o autor da lição, o comentarista, né? Ele trouxe por que menores? Aí pergunta qual era a missão? Aí depois tem também a informação de qual seria o período de atuação dos profetas menores. Isso tudo está na lição. O aluno e o professor no domingo, ele tem material bem distribuído, mas aqui o que poderíamos trazer para o aluno meditar e o professor também meditar nesse domingo? Maravilha. Nesta introdução ao estudo dos profetas menores, a minha missão aqui é exatamente esta apresentada pelo senhor, né? Responder o porquê que eles são chamados de menores e, juntamente com isso, além de responder por que eles são chamados de menores, também é missão minha apresentar aqui o período de atuação desses profetas que são denominados, chamados aí, né? Recebem a alcunha de menores. Ok? Respondendo o porquê menores, no primeiro momento, deve-se dizer que menores não tem a ver com o sentido de importância. É menos importante do que a galeria dos profetas maiores. Quando você olha, por exemplo, para Isaías, quando você olha para Jeremias, quando você olha para Ezequiel, quando você olha para Daniel, tá? Por que esses são profetas maiores? E quando a gente olha para cá, esses livros proféticos são profetas maiores. E por que os outros 12 são chamados, tidos como menores? Não tem a ver com o sentido dessa nomenclatura, não está ligado com o fato deles serem menos importantes, mas sim com o assunto escritura prontificada, feita, elaborada por eles. Por eles terem feito uma quantidade menor, ou seja, o que eles produziram, o que eles criaram ali, receberam de Deus, eles traduziram em uma menor quantidade de texto em relação aos profetas, por exemplo, como Isaías, aí eles recebem essa alcunha de profeta menores, tá? Então, assim, há outros aspectos que fazem com que eles sejam intitulados assim de menores? Sim. E um aspecto aqui que eu queria citar, ele fala aqui, inclusive, o comentarista, ele diz, outros aspectos que diferenciam os profetas menores são a datação em que foram escritos, o estilo literário, a brevidade no relato, ou seja, foi num curto espaço de tempo. Quando você olha, por exemplo, para Jeremias, Jeremias esteve ali profetizando, o seu ministério perdurou ali por volta de 5 reis. Quando você olha para Isaías também, olha para Daniel, por exemplo, então o espaço foi longo. Então tem esse assunto, né? Esse ponto aí, a brevidade no relato dos fatos. Aí quando a gente olha para os 11, a gente percebe ali que esses profetas chamados menores, né, os 11 ali, aborda problemas relacionados à arrogância dos reis. Eles trazem ali o destino de povos ímpios, ou seja, nada diferente dos profetas maiores, que também trouxeram problemas relacionados à prepotência daqueles que reinavam, ao destino de um povo que era um povo de Deus, mas estava se comportando, como disse Ezequiel, o profeta, né, tido como profeta maior ali, certo? Como casa rebelde. Tá? Então, ou seja, quando a gente olha para ali, a gente percebe o quê? Que os 12, com exceção de Jonas, por isso eu disse 11, estão abordando essas temáticas. Arrogância, prepotência, a vontade de desagradar a Deus estampada ali através da apostasia, representada em cada um daqueles líderes. Tá? Eu disse 11 porque Jonas, o que ele faz? Diferente de tudo isso, em contrapartida, Jonas vem trazendo a sua experiência de vida. Ele apresenta o que ele viveu. Foi chamado para pegar e fugiu. E como um fugitivo, agora ele via-se dentro da barriga de um grande peixe, ali recebendo de Deus uma cobrança. E ele sai para pregar a mensagem de juízo. E também essa mensagem de juízo trazia, né, dava também ênfase ao arrependimento. Se o povo se arrependesse, tá? O povo era um povo ímpio, duro de coração, duro de serviço, cruel era, mas Jonas tinha que ir.
e aí a gente conhece a história, né? Então, isso aí a gente responde por que menores. Quando a gente fala de conteúdo, eu quero só trazer uma ênfase aqui, quando a gente fala de conteúdo, de o que produziu, alguém pode alegar assim, mas tudo bem, você está dizendo que é conteúdo, né? Mas quando eu olho, por exemplo, aqui, irmão, para o livro de Oséias e Zacarias, os dois têm 14 capítulos. E Daniel, irmão, quando a gente olha para Daniel, ele só tem 12 capítulos. E o que você me diz? Veja, temos 2 livros aí com mais conteúdo. Mas aí que tá, existe um ponto que é um fator, né? Um fator que exclui e que inclui, que é o quê? O assunto, o teor do assunto. Quando a gente olha para Daniel, a gente vê muita coisa ali que aponta para hoje. De verdade, escatologicamente falando. E tem um peso muito significativo. Então, isso precisa ser dito aqui na aula, que a lição não aborda, mas precisa estar aqui para o conhecimento dos irmãos. Então, o subtópico 2, o último aqui, qual o período de atuação dos profetas? Bem, há uma divergência entre os pensadores, não dá para afirmar 800 e tanto, 700 e tanto, 600 e tanto, 800, na verdade, né? 800, dá certeza que foi em 800, não tem como. 798, não tem como. Foi em 627, não tem como. Ele trabalha aqui com a data fechada. Ele diz que eles atuaram, os profetas considerados menores, dentro do século 8 ao século 5. Então, 800 anos antes de Cristo. Aí, século 7, 700 anos antes de Cristo. Século 6, e por aí vai, século 5. Então, ou seja, do século 8 ao século 5, de 800 a 500 anos antes do aparecimento de Jesus, tá? Eles estavam aqui trabalhando, sendo usados por Deus nesse plano que cá estamos. Então, não há uma precisão quanto à data. O que existe ali são muitos fragmentos, elementos chamados, né, hoje tidos por nós como históricos, tá? De grande valia, que traz um peso. E cada livro desse profético, ele vai, né, a gente vai encaixando ali. No século 8, a gente coloca Oséias, também dá para colocar Amós e Miqueias. No século 7, colocaria quem? Não é eu colocaria. É que o que tem ali como elemento histórico da base, para os estudiosos, na sua maioria, concordarem que Naum, Abacuque e Sofonias faz parte daquela galeria. Já no século ali, né, 6 e 5, a gente entra com Joel, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, assim, quando a gente olha, perdão, quando a gente está no século 6 e 5, a gente olha para Joel e Obadias. Já quando a gente vai falar de Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 últimos livros, né, da Antiga Aliança, a gente percebe o quê? Que não tem como afirmar que foi no século 6 ou 5, 7 no 8, tá bom? Só corrigir aqui para não errar. Então, os livros aqui, obviamente, né, eles aqui, obviamente, os livros que fazem parte do grupo dos profetas menores não estão necessariamente em ordem cronológica, ok? E isso é novidade para os irmãos, vocês que estudam, são alunos amantes da IBD, sabem disso. Então, os grandes diferenciais são as temáticas e abordagens, tá, desses profetas ao destinatário. Veja aqui que ele trouxe, a ênfase que eu dei aqui é o teor escatológico, a temática e a abordagem é uma diferença aqui importantíssima. Tá? E o maior divisor de águas para situar os anos em que esses homens exerceram seus respectivos ministérios é o evento, presbítero Otoniel Félix de Lima, chamado Cativeiro Babilônico. É exatamente isso que vai dizer, né? Porque nós temos ali os pré-exílio, o pós-exílio e aqueles que vieram ali, que atuaram no período do exílio. Glória a Deus, né, irmãos? Graças a Deus pela fala do nosso irmão. É importante nós entendermos essa questão relacionada justamente à missão dos profetas, entender assim, a introdução, na verdade, já é para trazer essa ideia de como devemos ver a mensagem desses profetas, né? A mensagem deles, como eles deveriam ministrar, como nosso professor falou, e o autor da lição, ele traz aqui os anos em específico, né, como séculos. Por exemplo, ele coloca aqui no século, o livro de Oséias, Amós e Miqueias, ele coloca aqui que foi séculos 8, né? 8, século oitavo antes de Cristo. Ou seja, para que o aluno ele se situe muito bem e entendendo isso, a gente vai para a estrutura dos livros. Aqui na lição ele fala a respeito da visão panorâmica, do livro. Então ele vai trazer a mensagem e propósito, que o professor no domingo vai se atentar para isso, mensagem do livro, propósito, ele vai trazer cada profeta, cada livro, lembrando que
quando nós tratamos desse assunto, o livro aqui de Oséias, ele vai trazer a fidelidade de Deus no relacionamento com Deus e do homem, né? Joel, ele vai falar sobre esse derramamento do Espírito Santo. O Amós, ele vai trazer a justiça social como parte da adoração a Deus. Obadias é o princípio da retribuição. Nós temos aqui também Jonas falando sobre a misericórdia de Deus. Temos Obadias, que vai trazer justamente Miqueias, que vai trazer importância e obediência. Naum, o limite da tolerância divina. Abacuque, soberania divina sobre as nações. Sofonias, o juízo vindouro. Ageu, o compromisso do povo, da aliança. Zacarias, o reinado messiânico. Malaquias, a sacralidade da família. Esse assunto, irmãos, estava na 4ª lição do trimestre lá de 2012, para vocês verem como o assunto ele é interessante, né? Já foi tratado e eu citei justamente por causa disso. Mas é importante ver aqui, irmãos, que quando tratamos sobre essa questão panorâmica, nós observamos que o profetismo em Israel, e foi falado justamente aqui sobre isso, da importância de nós aprendermos e demonstrarmos onde é que cada um vai entrar. O profetismo de Israel, o Antigo Testamento, ele vai trazer essa importância para o irmão, né? Entender, e como falamos naquela lição que nós 3 tratamos aqui, há profetas como o nosso Moab, Francisco também falou, não escritores, ou seja, eram livros históricos como... Eles vão aparecer, na verdade, na história, como você vai ver ali a respeito no livro das crônicas. Então, em Israel, eles tratam como um assunto como realmente ele deve ser tratado. E aqui nós fazemos dessa forma apenas para fins didáticos, né? Para fins didáticos. E nós queríamos ver, aqui, vou ver se dá certo, nós fazemos uma apresentação aqui para concluir nosso assunto, justamente tratando sobre esse momento. Vamos ver aqui onde é que está. Está aqui. Nós vamos ver aqui um gráficozinho simples, mas esse gráfico ele vai demonstrar para os irmãos como é que o profetismo aparece, o profeta, né? Aqui tem os anos, aqui, nós observamos aqui o ano, né? Fizemos aqui uma linha do tempo, eu deixei dessa forma para vocês entenderem que lá em cima nós temos o Reino do Norte, aí tem o ano 722, onde foi o reino, o cativeiro da Síria, né? Então, como eu falei anteriormente, esse é o panorama. Entre os anos 800 a 750, nós temos aí esses profetas, Amós, Oséias e Jonas. Já no Reino do Sul, apareceram os profetas Joel, Obadias, Miqueias. Eles foram antes do reinado do cativeiro, do reino da Síria, né? Lá no norte. E o profeta Obadias, Joel e Miqueias, eles profetizaram aqui no Reino do Sul. E são profetas chamados de menores, né? E quando nós tratamos a respeito desse período que já foi após o cativeiro do Reino do Sul, como o nosso Moab ele falou no início, os profetas menores, como no ano 722 o Reino do Norte foi levado cativo pela Síria, então esses profetas ficaram realmente nesse grupo de 3. Só que depois continuou com o profetismo, só que no Reino do Sul nós temos a presença de Naum, nós temos a presença de Abacuque, nós temos a presença de Sofonia, profetizando ali entre 650 ao ano 600. Só que a gente aparece aqui, você vai ver o ano 600 lá em cima e 605 aqui, onde tem não sei se dá para ver aqui deixa eu ver se pega aqui para anotar, uma anotação. Tá, ficou muito grande, né? Eita, ficou, mas enfim. Deixa eu ver aqui, esse negócio aqui atrapalhou, mas enfim, aqui o ano 600, você vai ver, 605 houve a primeira leva do cativeiro para a Babilônia. Só que depois, irmãos, você vai observar que quando o reino em si do sul, ele começou a cair, ele começou justamente por causa de que a mensagem principal era por causa do pecado do povo. Então você vai ver que no cativeiro de Judá, 586, de Ciro 538, o povo retorna. Então começa a profecia de Ageu, Zacarias, Malaquias. Ou seja, e aqui a gente encerra justamente para demonstrar que quando nós estamos falando a respeito desse profetismo, você entrando nessa linha do tempo, você faz com que seu aluno ele veja de uma forma mais específica, entenda o cenário de cada profeta. Você vai ver que na lição ele vai colocar os séculos onde cada profeta aparece, só que aqui você vai colocar de forma específica o ano. Então, o panorama deles é justamente esse período anterior ao cativeiro e posterior ao cativeiro. E a mensagem deles eram realmente mensagens que eram de
adoração a Deus, a busca para que o povo voltasse à adoração. Nós observamos cada livro e na lição ele vai trazendo especificamente o motivo e também a forma de cada profeta, o porquê. Eu, inclusive, aqui trago a questão de Oséias, que nosso, inclusive, o professor Moab falou. O livro de Oséias, o próprio autor da lição diz que ele, Oséias, é o livro, o primeiro dos 12 profetas menores, ele apresenta Deus como um amante divino. Isso foi o termo que o escritor aqui da lição, o comentarista, ele fala a respeito amante divino. E a palavra amante aqui não pegue amante no sentido pejorativo, né? De amante, alguém que é casado e tem uma outra mulher, uma outra esposa não, uma outra mulher, né? Não, amante aqui, esse é o sentido pejorativo da palavra. Fulano é amante de cicrano. Não, amante aqui está se referindo justamente à questão do amor, né? Quem é amante da palavra de Deus, amante das coisas divinas, ele ama, ele anela, ele gosta, ele anseia pelas coisas espirituais. Ou seja, o termo amante aqui é para se referir como Deus se revelou para o povo de Israel através da questão de Oséias, que como Israel estava em desobediência, Israel havia traído a Deus, Deus estava dizendo que também ele estava fazendo também com Israel. Ele traiu e também ocorreu o quê? O arrependimento, havendo, Deus está aqui para justamente restaurar. E eu quero trazer aqui, abrir parênteses para trazer uma mensagem justamente agora, para você que está me escutando, Deus é aquele que restaura seu relacionamento, Deus é aquele que quer que você tenha um relacionamento com Ele, Deus é aquele que quer que você conheça Ele, Deus é aquele que quer conhecer realmente. E Oséias traz essa mensagem: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu fico com essa palavra aqui, meus irmãos, agradecendo a Deus já pela oportunidade desta lição que passamos juntos. E aqui nós vamos entrar para nossas considerações finais. Para isso, eu quero convidar mais uma vez agora o professor Moab. Ele vai trazer suas considerações finais. Professor, pode ficar à vontade. Amém. Esta aula ela é muito relevante, porque vai preparar os alunos para um conteúdo mais detalhado, que são as próximas aulas. Então, que seja uma aula abençoada, e o aluno, ele, a partir deste momento, ele deseje conhecer melhor os profetas menores e também as suas mensagens e aplicação, que foi para ontem e é para hoje também. Amém. Caro professor Francisco. Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente aula. Obrigado, Deus. Obrigado a todos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, trabalhando para o Senhor. Amém. Graças a Deus. Como sempre dizemos, damos graças a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe a cada um.